Marqueteando por Aí, com Dani Santoro. Bom dia, galera de marketing, ouvintes da CBN Maceió 104,5 FM, e está começando o Marqueteando por Aí. A construção de marca é um processo pelo qual as empresas passam para dar forma ao seu negócio. Em muitos casos, esse processo é natural, vai sendo construído com o tempo, de acordo com as ações e tomadas de decisão dos gestores do negócio. Porém, é preciso usar a criatividade para se diferenciar da concorrência e ser identificado rapidamente pelo seu público. E quem vai conversar sobre isso conosco essa semana é a designer, coach e analista comportamental gaúcha, Pamela Machado. Pamela, seja muito bem-vinda ao Marqueteando por Aí. Obrigada por conversar com a gente. Obrigada, Dani. Obrigada a todos que estão coladinho aqui no pé do ouvido com a gente, debulhando esse assunto delicioso que é falar sobre criatividade, construção de marca, construção de diferencial. Estamos aqui para servir as pessoas e mostrar para que viemos, né? Então, bora falar como construir a nossa marca, para que a gente não precise ficar gritando por aí o que a gente faz, mas que a gente comunique de forma estratégica, intencional e bem gostosinha. Com certeza. Pamela, quais são as principais dificuldades que o empreendedor encontra na hora de construir a sua marca? Primeiro, começa que a maioria das pessoas tem uma tendência de começar o seu processo criativo de marca olhando para fora, buscando referências do que está dando certo para os outros, o que é modinha, qual cor que eu vou escolher, qual é as imagens que eu vou usar. E o processo é justamente ao contrário. Para que a gente comece a construir uma marca verdadeiramente autêntica, que comunique realmente quem nós somos, o primeiro passo que a gente precisa fazer é fechar os olhos. É olhar para dentro, é se conectar com a nossa essência. Olhar para quem nós somos, o que nos construiu até aqui, com as nossas vivências, as nossas habilidades, qual que é a minha visão de mundo, como é que eu enxergo o mundo, como é que eu percebo as coisas e como eu faço o meu servir impactar essas coisas e transformar a vida das pessoas. O primeiro passo é olhar para dentro, se reconhecer. Entendi. A essência do empreendedor é que vai imprimir a marca ao negócio dele, né? E isso você fala com muita clareza no teu site. Eu acho que é um dos objetivos do seu trabalho, é fazer com que a pessoa se reconecte com a sua própria essência para imprimir isso na sua marca, né? Como é que a gente pode ser criativo num processo de criação de uma marca? A gente pode aprender a ser criativo, Pamela? Não, momento treta. Não, nós não aprendemos a ser criativos porque nós já nascemos criativos, nós já temos a criatividade como uma habilidade nata do ser humano. É uma das coisas que nos diferencia como espécie ser criativos. Acontece que nós vamos deixando de lado essa criatividade ao longo do tempo, pelas questões, até como a gente aprende, estuda na escola, né? Vamos dando preferência para as coisas mais racionais, mais exatas, e vamos deixando de lado a importância da criatividade, porque aprendemos que o racional e a matemática, o exato, é mais relevante na nossa vida profissional. Uhum. E aí vem a realidade, não dá uma rasteira, dizendo que não é bem assim. Vamos ter que botar, sim, a criatividade para jogo. E ela é um comportamento, a criatividade é uma forma de pensar, é um comportamento. É uma forma de resolver problemas de maneiras diferentes. E ela é muito emocional. O processo criativo ele é muito emocional, porque não reconhece a criatividade na gente. Se a gente for pesquisar, né, dar um Google agora, nós vamos ver uma definição de criatividade muito estereotipada, Dani. Certo. Do que é ser uma pessoa criativa, do que é fazer algo criativo. Geralmente está atrelada a segmentos do design, da publicidade, do artesanato, e vem aquelas coisas, né, faça você mesmo. E não é bem assim. Existem inúmeras maneiras de expressões da nossa criatividade.
Eu posso ser sim uma designer super criativa, mas eu também posso ser uma advogada super criativa na construção de argumentações. Eu posso ser uma professora de matemática muito criativa para falar sobre pensamento matemático de forma criativa. Então, ela se expressa de inúmeras maneiras. E nós temos traços comportamentais que a gente pode mapear para identificar qual que é a forma que a minha criatividade se manifesta. Será que é organizando informações? Será que a minha criatividade se manifesta inspirando as pessoas? Ou a minha criatividade se manifesta mesmo quando eu lidero pessoas? Tem formas diferentes de sermos criativas. E isso demanda um autoconhecimento, não é? Sem dúvidas. E o conhecimento da nossa essência, como você mesma falou na abertura do programa, né? Então isso é fundamental. A gente está falando aqui de construção de marca. E é incrível como as coisas estão atreladas. Impressionante isso. Você acha, Pamela, que os processos de mudança de marca são mais difíceis do que a criação de uma marca forte? Porque muitas vezes, somente durante a jornada, que o empreendedor vai entender o seu mercado, conhecer seus clientes e se posicionar de uma maneira que traga mais resultados. Você acha melhor, né, para o empreendedor que está nos ouvindo e está querendo construir uma marca, que ele já construa de cara uma marca forte, ou ele pode construir uma marca e ao longo do tempo ele vai polindo, né? Ele vai deixando aquela marca dele ainda mais forte. Quando a gente fala de marca, a gente precisa entender que aquilo que a maioria das pessoas compreende como marca é aquela questão dos elementos visuais, material gráfico. E isso é só uma pontinha do iceberg. Estamos falando de um universo riquíssimo, que envolve todos os elementos sensoriais, desde o meu tom de voz, do meu comportamento, ou que estão ao redor da minha loja, o que eu uso para decorar o meu ambiente de trabalho, como eu falo com as pessoas no direct de uma rede social, tudo isso envolve uma marca. É muito complexo dizer que eu preciso criar do zero, começar com uma marca forte. Vamos parar para pensar que uma Coca-Cola da vida, a Anitta é uma marca icônica, não estou falando de estilo musicais, estou falando da marca pessoal Anitta. Sim. Ela não nasceu forte, ela foi construindo uma jornada para que essa marca tivesse um reconhecimento, se tornasse icônica, se tornasse referência, né, naquele segmento. Então, o que a gente tem que entender é que uma marca, ela não é estática. Então, eu não posso dizer que agora, pronto, aqui terminei a minha marca, eu vou lançá-la para o mercado. Não dá. Quando a gente pensa em marca, a gente precisa olhar para a gente, olhar para o nosso negócio e entender que nós somos um eterno gerúndio. Nós vamos estar sempre evoluindo, crescendo, mudando, se reinventando, porque o mercado não é estático. As pessoas não são estáticas. A gente, quando vê para o mercado, precisa entender que a nossa marca precisa sempre estar inovando. Não precisa mudar. Não estou falando de mudar a marca toda hora, mas sim amadurecer essa marca, evoluir essa marca. E isso acontece no dia a dia, acontece na prática, né? No movimento. No movimento. Então, eu olho para mim, eu sempre tenho que estar com meus radares ligados, ou seja, eu olho para mim, para o meu propósito, a qual, né, eu vou servir as pessoas, o que eu quero motivar as pessoas a realizar, o que eu quero motivar as pessoas a conquistar. E aí eu fico de olho nisso, um olho no mercado, para onde o mercado está indo, né? Quais são as tendências que o mercado está indo para o ano que vem, para 2024? Nós aqui, eu como sou uma caçadora, né, amo explorar tendências, já tenho mapeamento para 2025. Para 2025, né? Porque 2024 já passou. Já tem mapeamento de comportamento do consumidor já para 2025 mapeado. Então, preciso ficar atenta, seja eu uma marca pessoal ou um negócio, uma grande empresa, eu preciso estar de olho para onde o mercado está indo. E por onde que eu começo a olhar isso? Para as pessoas. Porque quando nós temos novas tecnologias, coisas novas sendo implementadas no mercado, isso vai mudando o comportamento das pessoas.
E essa mudança de comportamento gera novas demandas de mercado. Claro. Então, a minha marca precisa estar atenta para isso. Eu não preciso mudar toda hora, ser aquela, impulsiva e estar trocando toda hora, porque isso gera ruído e confusão nas pessoas. Isso não é saudável, né? Não é saudável, porque a marca, ela se fixa na mente das pessoas pela repetição. Pela repetição daquilo que eu acredito, pela repetição dos benefícios que eu gero, pela repetição de elementos visuais. Isso vai construindo, vai comprando um pedacinho de terra na mente das pessoas e ali a gente vai fixando a nossa marca nelas. Né? Quais são as emoções que eu quero como marca despertar nas pessoas? Isso precisa estar claro. Precisa, com certeza. Eu só consigo entender isso quando eu olho para mim, quando eu olho para dentro. Meu lema lá, se quem entrar no site agora vai ver. Esquece essa coisa do pensar fora da caixa para ser criativo. É muito pelo contrário, tem que pensar dentro da caixa. Porque todos os recursos que a gente precisa para construir tudo isso, cada esfera dessas no mercado e saber o que fazer com elas, eu preciso primeiro olhar para dentro para saber quais são os meus objetivos e quais são os recursos que eu tenho para usar, para colocar para jogo, para fazer essa coisa acontecer. Você criou um método próprio, né, para ajudar empreendedores a criarem suas marcas. Você também usou a criatividade para criar um método, né, exclusivo, um método que é só da Pamela. Como é que funciona? Como é que funciona esse método, né? Como é que você chegou até esse método? O método Inside, ele é uma síntese do que poderíamos falar, do que representa a criatividade. Ser criativo, ser criativa não é criar nada do zero. A criatividade, a gente podia usar uma palavra para definir ela como combinatividade. É olhar para o que já existe e pensar como que eu posso pegar um pedacinho de cada coisa, de cada universo diferente, misturar e criar e apresentar para o mercado de forma diferente, com um novo significado. Então, o que é o método Inside? Eu não criei ele do zero. Conforme foi a minha jornada profissional, eu estou há 20 anos nesse processo de jornadas criativas, de processo criativo. Então, eu trago vertentes do design thinking, mais precisamente, do design emocional e mesclo com o estudo comportamental. Então, eu fui entendendo aos poucos, né, trabalhando com clientes, desenvolvendo a metodologia do design thinking, do processo de trazer o cliente para co-criar comigo a solução que ele vai precisar. Eu comecei a observar nas pessoas que mesmo fazendo nas aulas de desenvolvimento criativo que eu já dava, as pessoas mesmo tendo o passo a passo de como é que funciona um processo criativo, elas travavam. Primeiro ela começava, eu não sei o que fazer. Ok, resolvemos, já sabemos o que fazer. Agora é o como fazer. Empacava também. E aí eu fui entender, o que está acontecendo? Que as pessoas, mesmo sabendo o que elas têm que fazer, elas não fazem. Por que acontece esse bloqueio de ação criativa? E aí eu comecei a estudar os comportamentos, os traços comportamentais, que é a origem dos bloqueios criativos. Aí foi um caminho sem volta. Eu não consigo mais hoje desassociar o processo criativo de um estudo comportamental. Então, por isso que você trabalha com coaching com análise comportamental, né? Exatamente. Por isso que sempre, independente do projeto que nós vamos criar, o ponto de partida do nosso processo criativo vai ser sempre a empreendedora e o empreendedor. Vai ser você. Vai criar um produto, você é o ponto de partida. Não é olhar para o mercado e ver o que está dando dinheiro. Nada está dando dinheiro. Não. A gente precisa ver o que dos nossos talentos e dos nossos conhecimentos nós conseguimos fazer dinheiro. Você tocou num ponto interessante, porque a maioria das pessoas pensa assim: nossa, fulano está ganhando fortunas na internet, milhares de reais, milhões de reais na internet. Eu quero uma fatia desse mercado para mim também. Mas aí qual é o grande erro desse futuro empreendedor? Copiar
o que esta pessoa fez num primeiro momento e que era inédito. Então ele tem que buscar o ineditismo dentro dele, na essência dele, para que ele possa criar algo que ninguém faz, chamar a atenção das pessoas e que ele possa monetizar essa ideia dele, assim como fez a outra pessoa. E não copiar. Copiar não funciona. Dani, vamos pensar o seguinte, para o pessoal, vamos sair um pouquinho, né? Vamos trazer mais, sair desse campo abstrato do que a gente fala sobre o que é linguagem, essência, e vamos trazer isso mais para a nossa prática, né? O que é que a gente fala, para onde a gente olha quando estamos construindo a nossa marca, quando a gente diz essência? É olhar para os nossos talentos, para o nosso repertório de vida, para as coisas, habilidades que eu sei fazer e principalmente para a nossa linguagem. Na nossa linguagem estão todos os códigos visuais que nós vamos usar para representar quem somos na nossa marca. Todos os componentes da nossa marca, elas precisam representar estratégias de negócio, ok? E quando a gente fala de marca pessoal, eu, Pamela Machado, sou o meu modelo de negócio. Você, Dani, é o seu modelo de negócio. Então, quais são os códigos da minha linguagem, meu jeito de falar, meu jeito de ver o mundo, as minhas opiniões, as minhas visões, eu vou trazer para o meu universo de marca. Então, quando eu vou pensar em construir, né, minha marca e o meu produto, o que eu faço, as minhas entregas, fazem parte deste universo de marca, porque quando eu entrego um produto para um cliente ou entrego um serviço para um cliente, ele não é só mais um serviço, ele é uma experiência de marca com a Pamela. Sim. Então, quando eu estou criando esse serviço, esse produto, eu preciso olhar para dentro e não para o que está dando certo para o coleguinha do negócio do lado. Uhum. Então, ou seja, eu posso aprender sobre tudo. Eu posso, mas nem tudo que eu aprendo eu vou performar. Claro. E quando a gente fala em ser referência de mercado, em ser autoridade no assunto, eu estou falando em quê? Que naquela área eu performo como ninguém. Então, Essa é a grande percepção, né? Não tem como começar esse processo, Dani, se eu não olhar quais são os meus talentos, o que é aquilo que eu faço. Sabe por que as pessoas têm dificuldade de encontrar quais são os seus talentos? Porque ela faz aquilo tão bem, tão fácil para ela fazer aquilo, que para ela é tão óbvio que aquilo é feito daquela forma e daquele jeito, que ela acha que todo mundo sabe fazer. E é muito pelo contrário, aquilo que é tão óbvio para nós, pode ter certeza que está conectado ao teu talento. Aquilo que tu performa como ninguém. E não é óbvio, né? Que a tua criatividade se manifesta. São os nossos talentos que a nossa criatividade mora. Ela opera por ali. E é dali que nós vamos tirar a base para construir os nossos produtos, a nossa esteira de produtos, as nossas entregas. Aí você vai performar com muito mais facilidade. Porque quando eu cometo esse erro de olhar para o mercado e ver, tá dando certo esse segmento, vou fazer também, vou empreender nessa área. Só que daí tu descobre que aquilo ali não tá ligado com os teus talentos, tu não tem habilidade para fazer aquilo com performance, com maestria. Quando eu digo talentos, a gente começa a entender o que é a minha zona de talento, que é aquelas coisas que eu aprendo numa velocidade fora do comum a fazer. Sim. Então eu vou lá, tá fora da minha zona de talento, tá fora da minha zona de habilidades. Vou performar? Não. Posso me dedicar ao máximo a fazer aquilo, mas vai ser muito sofrido, vai ser estressante pra caramba. E não vai ser natural, né, Pamela? Não. Isso é que é muito importante. O crescimento ele vai ser muito lento. Muito e lento. Isso vai gerar frustração enorme, estresse, e vai te fazer acabar desistindo. E aí tu pode cometer o engano de achar, eu não sirvo para empreender. Quando que não é nada disso, né? É só um caminho que você está buscando que não está te levando, não está em consonância com a sua essência. Exatamente. Não é? Porque uma das coisas que eu mais encontrava quando eu tinha o estúdio de design
e eu desenvolvia as marcas, né, os projetos gráficos, a gente precisa tomar cuidado, porque quando vem, né, a pessoa diz, eu quero criar minha marca, ok. Como que você é? Me fala um pouco sobre você. Me fala das tuas características, os teus atributos, né? Nós vamos comunicar na tua marca. E tem que tomar cuidado que existe uma diferença entre olhar para os atributos que eu realmente tenho e sou, e aí a gente precisa ser muito sincero com a gente mesmo e olhar, ok, eu vou olhar para as minhas sombras e para o meu brilho, porque tudo faz parte da nossa marca. E aí a pessoa vem lá e fala os atributos de uma marca que ela gostaria de ser. Olha o problemão aí que vai lá na frente, vai ter. É um problemão, né? É um problema bom, mas a pessoa tem que resolver. Exatamente. Aí a pessoa, ela quer ser uma marca divertida, ela quer ser uma marca inovadora, né? Disruptiva. Eu quero ser uma marca super íntima com as pessoas, eu quero ter uma comunicação super informal. Isso a pessoa falando. Só que quando tu olha realmente para a essência daquela pessoa, a linguagem nativa dela, tu vê que ela é uma pessoa super tradicional, ela é uma pessoa introvertida, resistente a mudanças, e aí tu entrega para ela uma marca que comunica inovação, que comunica mudança. Com certeza. Entende que vai ter um ruído gigantesco? Imenso, enorme. Eu queria ter muito mais tempo para falar com você sobre isso. Pena que no rádio o nosso tempo é exíguo, né? Mas é um tema, assim, que é apaixonante, que a gente realmente não consegue parar de falar, porque são muitos atributos, muitas coisas. Eu queria que você desse o seu @ aqui para as pessoas te seguirem. Claro! Falasse do seu site também para as pessoas consultarem. E quem está pensando em construir uma marca, está precisando, está querendo empreender, que vai procurar uma especialista nesse assunto, para poder já chegar no mercado bem preparado, saber o que vai enfrentar. Não é isso, Pamela? Exatamente. Mas será um prazer receber todos vocês. Minha casa no digital está sempre de portas abertas. O meu perfil no Instagram você vai me encontrar como @Pamela Machado. E no meu site, no www.pamelamachado.com.br. Se eu pudesse deixar só uma reflexão, uma provocação criativa aqui para a gente encerrar esse papo, Dani. Por favor. Eu convido o pessoal sempre a o quê? Olha para si. Por isso que o meu método se chama método Inside, olhar para dentro. Olha para si e procura entender os teus atributos, pelo que as pessoas mais reconhecem em você, né? Quais são as palavras que você usaria para se definir como pessoa, como profissional, e parta daí o seu processo criativo. Olha para a sua linguagem, mapeia o seu comportamento, que é a parte mais visível da nossa marca. Para quê? Para que você consiga transbordar no seu universo de marca quem você realmente é, a sua essência, para não cair na armadilha de criar uma marca olhando para o lado, olhando para o que os outros estão fazendo, porque você vai acabar criando uma marca para um personagem. Exatamente. E personagem não se sustenta com o tempo. Exatamente. Você pode criar uma marca com carão, com terno, de braço cruzado, fazendo carão de poder, mas no momento que você abrir a câmera do seu celular para fazer uma live e atender o seu cliente, você não vai sustentar o personagem. E aí você vai ter uma quebra de expectativa absurda de quem está do outro lado, e isso pode abalar a confiança das pessoas na sua marca. Pamela, foi um prazer imenso conversar com você. Você é uma pessoa que tem um conteúdo absurdo. E nossa, gratidão. As pessoas precisam realmente buscar informação de qualidade, né? Então, gente, olha, sigam a Pamela, acessem o site dela. E vocês já viram aqui pela palhinha que ela deu, né, do que ela pode fazer por você e pela sua marca. Então, Pamela, muito obrigada, sucesso e até a próxima. Que delícia, sucesso para todos nós, todas e todos que estão aqui no nosso pé do ouvido nesse papo gostoso.
E bora lá, estou disponível sempre que quiser. Eu amo conversar sobre isso. Se eu puder provocar, deixar uma sementinha de uma provocação criativa na mente de cada um que está ouvindo aí para dar um salto nos seus negócios, transformar sua comunicação e aí servir as pessoas da melhor maneira possível, missão está cumprida. Com certeza. Galera, muito obrigada pela sua audiência e até o próximo Marqueteando por Aí. Quem é empreendedor já sabe que para fortalecer os negócios é preciso continuar cuidando das pessoas. Quem é cliente também precisa colaborar. Estabelecimentos limpos, mãos higienizadas e atendimento sempre de máscara são alguns dos cuidados. Para saber, acesse sebrae.com.br/cuidados e veja os protocolos de saúde para cada setor. Quando um cuida do outro, todo mundo ganha. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.